Vamos estar trazendo a palavra nesse momento. Eu vou estar falando para as irmãs. Você nem sempre pode consertar o problema de outra pessoa. E eu vou me basear um pouco na história, né, de Eucana, Ana e Penine, né? Eucana, que morava na tribo de Efraim, mas era um levita. Eucana era chamado de Eframita, porque o território que lhe coube foi na tribo de Efraim, não porque ele era descendente de Efraim, mas porque ele vivia em Ramá. Eucana parece ter vindo de uma família rica, com uma boa linhagem, e Ana foi a sua primeira esposa. Era uma mulher de oração, fervorosa, demonstrava uma profunda devoção a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Ana perseverou na busca por um filho, apesar de ser estéril. Ela demonstrava um coração cheio de gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Mantinha coragem e se entregava totalmente ao Senhor. Sua esterilidade foi provavelmente a razão pela qual Eucana tomou Penina, a sua segunda esposa, pois ele precisava manter a sua linhagem, né? Ele precisava manter a sua família, a sua descendência. Por isso, ele trouxe Penina como sua segunda esposa. Penina, a outra esposa de Eucana, provocava a Ana por causa da esterilidade de Ana. Penina era fértil, ela gerava filhos. Penina percebia que o amor de Eucana por Ana, lá em 1 Samuel 1, 4 a 5 diz: cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Na cultura antiga, né, todas as partes que a gente passa a ler da palavra e também até outras culturas, a esterilidade era vista como uma desgraça, causando profunda dor e vergonha para qualquer mulher que não pudesse gerar filhos. Eucana levava a sua família sempre para Siló, para adorar ao Senhor, ali na Arca da Aliança. A arca foi cuidada pelo sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Aqui estão, então, os personagens principais, né, dessa pregação, né, desse conteúdo que vamos estar falando. Eucana, o marido amoroso, Ana, a esposa estéril, Penina, a esposa frutífera, e Eli, o sacerdote. Seus filhos, que o ajudavam ali, que era Ofni e Finéias. E é claro, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o Rei dos Exércitos. Qual o problema, né, que estava ali a ser resolvido? A esterilidade de Ana. Ana era a esposa amada de Eucana. Mas Deus não permitiu que Ana pudesse ter filhos. Mas aí nós paramos e pensamos, o que diz a palavra do Senhor, né, sobre fertilidade? Deus deu uma ordem a todos: sede fecundos e multiplicai-vos. Deus não daria uma ordem impossível de ser cumprida. Assim, nós sabemos que na criação original de Deus não existia infertilidade. Mas o pecado corrompeu a criação de Deus até mesmo a um nível biológico. Portanto, precisamos saber que a causa original de toda a corrupção, inclusive todas as doenças, enfermidades, é o pecado que se originou de Adão e Eva.
Embora o pecado seja a causa geral de todos os nossos problemas, existem causas específicas que fazem com que esses problemas cheguem a nós ou não. No caso da infertilidade, a Bíblia nos apresenta apenas duas causas específicas possíveis: o juízo de Deus contra alguém ou uma enfermidade permitida, mas não causada por Deus, permitida pelo Senhor. Aí você fala, o que é o juízo de Deus, né? Aí quando a gente para olhar o que é juízo de Deus, é um termo que pode ser usado para se referir a um julgamento divino, a uma sentença de Deus, a um ato de Deus baseado na justiça. E quando paramos para ver sobre as questões das infertilidades, para a honra e a glória do nome do nosso Deus, os casos citados de esterilidade foram revertidos e todos tiveram seus propósitos. Podemos ver lá em Gênesis 16, 1, 21, 16, 1, Gênesis 16, 1 e Gênesis 21, 1 e 2. Sara, a esposa de Abraão, concebeu Isaque. Ela era dita como estéril. Rebeca era dita como estéril. Rebeca, esposa de Isaque, e concebeu a Esaú e a Jacó. Está lá em Gênesis 25, 21. Raquel, esposa de Jacó, concebeu José e Benjamim. Está lá em Gênesis 31. A mãe de Sansão, cujo nome não tem relatado na Bíblia. Ela era estéril e ela teve Sansão. Juízes 13, 2. Isabel, esposa de Zacarias, concebeu a João Batista. Ana, a esposa de Eucana, concebeu a Samuel. 1 Samuel 1, 2. Ainda tem a Mical. Diferente dos casos anteriores em que se encontramos de estéreis que foram curadas por Deus, neste caso Mical, que não era estéril. Aí já não é mais uma questão de juízo, né? Deus a permitiu que ela se tornasse estéril. Porque Mical, a esposa de Davi, trouxe desonra para o marido, como relata no versículo 2 Samuel 6, 18 a 22. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, tivemos casos aí, né, que Deus trouxe a cura, e teve um caso que, por conta do desonra, né, por causa do pecado, Deus permitiu que Mical não pudesse mais ter filhos. Então, voltando ao problema central, que era a esterilidade de Ana, em 1 Samuel 1,6, Penina, sua rival, a provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. 1 Samuel 1, 7 a 8 diz: Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. O versículo 8. Um dia o seu marido, Elcana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então eu pergunto a vocês, né? O que vemos aqui? Uma mulher triste, mesmo diante a uma solução que o marido acha que adquiriu para ela. Ele adquiriu a segunda esposa, Elcana, e não resolveu o problema de Ana, ao contrário, piorou a situação. Fez com que Ana se sentisse humilhada. Então paramos e pensamos, nem todos os problemas nós podemos resolver. Muitas vezes Deus nos usa para resolver o problema de alguém. E vamos lá e conseguimos resolver. Uma pessoa está doente, a gente consegue chegar lá
levar o medicamento, levar uma merenda, ajudar a pessoa num banho, limpar a casa, ser útil àquela pessoa. A pessoa está precisando de um médico, não tem que leve, a gente coloca, a gente leva a pessoa, fica ali acompanhando. A pessoa está precisando de um trabalho, a gente ajuda a pessoa a encontrar aquele trabalho. Mas há problemas que só a pessoa e Deus pode resolver. Que é necessário ser quebrado, ser rompido, ser curado. É necessário ser entregue diante do altar do Senhor. E somente a pessoa pode fazer essa entrega diante do Pai. E Ana, ela entregou a Deus toda a sua humilhação e toda a sua dor. Em 1 Samuel 1, 10, 13 diz: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor. O 11 diz: E fez essa promessa solene: Ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. O 12 diz: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio. Oh, louvado seja Deus! Quantas vezes nós gritamos, né? Fazemos aquela zoada toda. E Deus está ali só querendo que a gente se cale, que a gente fique quieto, que a gente fale somente com Ele, que feche a porta do nosso quarto e que seja somente para Ele. Pois foi em silêncio que Ana entregou toda aquela dor que estava gerando em sua alma. Só Ana sabia o que ela estava passando naquele momento. E ela entregou tudo ao Senhor de forma profunda, sem se importar com quem estava à sua volta, ou quem estava observando, ou o que estavam pensando dela. Tanto que lá em 1 Samuel 1, 13 e 16 diz: E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. O 14 ainda diz: E disse: Até mesmo quando você vai ficar embriagada, veja se para de beber. Naquele momento, Ana ainda teve o seu sofrimento julgado e ainda teve que se explicar. Porque quem a observava quis imaginar o que veio à mente naquele momento. E não que Ana estava ali, prostrada diante do Senhor. E o versículo 15 diz: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. O 16 fala: Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Louvado seja Deus, né? Ali ela declarou aos homens o que ela já tinha colocado diante da mão do Senhor e falando: sim, estou humilhada, estou triste, estou sofrendo, estou abatida, estou me sentindo sem força, mas eu estava falando para o Senhor, porque somente Ele sabe o que eu estou sentindo e somente Ele pode me ajudar. Aí eu penso nesse momento, minhas amadas. Por que é que muitas vezes eu fico me desgastando para levar os meus problemas a quem não consegue me entender? Eu preciso sim, nós precisamos, né? É colocar
todos os nossos questionamentos, todos os nossos problemas, todas as nossas situações nas mãos do Senhor, porque somente Ele pode resolver. E muitas vezes nós temos que ter cuidado para que ninguém queira resolver, dar um jeitinho em alguma questão nossa que não é homens que possa resolver, e se somente Ele. Porque esse jeitinho pode nos gerar mais dois sofrimentos, como foi para a Ana. Muitas vezes a gente quer aconselhar um casal, né? A gente chega lá, conversa numa briga de marido e mulher, querendo ajudar, e o que pode acontecer? A gente pode piorar a situação, mesmo sem querer. Então, muitas vezes, a gente tem que orar, entregar na mão do Senhor. E o que Deus respondeu às súplicas de Ana? Vamos ver lá em 1 Samuel 1, 19 e 20, que diz assim: Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. O 20. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Em 1 Samuel 1, 25, 28 diz: Os pais de Samuel ofereceram touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. O 26, Ana disse: Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o senhor viu aqui de pé orando. O 27, eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. 28, pois isso agora, por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali naquele momento. Aí eu falo para você, minha amada, o que devemos fazer quando algo tenta nos parar? A esterilidade de Ana tentou parar, tentou consumir Ana, trouxe tristeza, trouxe dor. E o marido que amava, tentando resolver, trouxe mais dor e humilhação para Ana. Ana se sentiu ainda mais derrotada. E naquele momento, Ana percebeu que somente o Senhor poderia ouvi-la. Que o Senhor sabia de tudo que ela estava passando, de tudo que ela estava sentindo. E Ana declarou a Deus toda aquela dor, toda aquela humilhação, tudo aquilo que ela estava passando naquele momento, ela declarou para Deus, não se importando. Ó para ali, as pessoas olhando, aquela mulher chega ali, senta e bate, bate, bate boca. É louca ou tá bêbada? E Ana não se importava com quem estava olhando para ela, porque aquele momento era de Ana e Deus. Então nós devemos parar e colocar esse tempo em nossas vidas, nós e Deus. Senhor, eu preciso desse tempo contigo, Pai. Somente eu, Senhor, para que eu possa escancarar as minhas dores, para que eu possa abrir o meu coração, para que eu possa te dizer, Jesus, todas aquelas coisas que necessitam ser consertadas, ser mudadas, ser tratadas por ti, Deus, para que eu possa, Senhor, viver o melhor de ti na minha vida, para que eu possa gerar frutos bons na minha vida, para que eu possa ser a tua palavra aqui nesse mundo, Deus. Para que eu possa ser, Jesus, as próximas mulheres, assim como tu relatou tantas mulheres maravilhosas, Jesus, na palavra, que foi Débora, tantas outras que fizeram o teu ide, que fizeram o teu servir, que usaram a tua palavra para ser prósperas.
para ser sábias, para serem mulheres virtuosas, que eu também seja essa mulher. Que eu também seja essa mulher. Então a gente precisa ter esse momento com o Senhor para que Ele possa nos consertar, nos trazer renovo. Deus ali naquele momento concedeu a Ana o direito de ser mãe e enterrar por todo sempre tudo aquilo que a humilhava, tudo aquilo que trazia dor. Então, nessa tarde, eu te pergunto, minha irmã, o que é que você tem permitido na sua vida que seja estéril? O que você tem permitido que seja estéril em sua vida? Não permita mais. Porque todas as mulheres na Bíblia, todas as mulheres citadas na Bíblia, com casos de esterilidade, foram curadas, geraram filhos. E assim será na tua vida. Tudo aquilo que hoje você enxerga como mistério na tua vida, Deus vai te fazer gerar. Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Entregue a Deus. Coloque sob a mão dele, porque ele tem muito a fazer. Ele quer te usar, minha amada. Em nome de Jesus. Amém.